Olá, este é o podcast chamado O Catedrático. E o que acontece com o catedrático? Ele tem poucos meses de vida, mas já trouxe celebridades, grandes professores e uma lista de convidados, cara, que até esses grandes podcasts aí com mais de 1 milhão de inscritos não trouxe. E hoje eu tenho o privilégio de trazer uma pessoa que eu sou fã e que não vai em qualquer podcast, não. Então, hoje é uma edição histórica e ela vai explicar por que ela veio aqui, que ela está mais seletiva, que está mais exigente, enfim, a lenda da televisão, Sabrina Parlatori. Cara, que honra ter você aqui, Sabrina. Obrigada, que engraçado, imagina, a lenda. Mas é uma lenda, cara, olha só, porque... Mas olha, você foi tão simpático quando você me abordou, me convidando para vir para cá, que eu te falei, inclusive, né? Não tenho como recusar o teu convite, porque você foi muito simpático, muito criativo, muito espirituoso no teu convite, então... É um prazer, é um prazer. E como você se sente sendo uma lenda da televisão? Não sou assim? Nada. Porque você trabalhou na MTV, né? Já muito nova, né? E formou, e tá na memória afetiva, não tem como, de milhões de brasileiros, né? E a MTV marcou sei lá, umas 2 gerações no mínimo. Essa MTV que a gente... tem saudade, não essa de agora. Não sei. Aqui terminou em 2013. Mas ser abordada nas ruas, as pessoas, por exemplo, estudantes te procuram para falar de MTV, enfim. Como que viver e fazer parte da vida de milhões de pessoas? Como que é isso para você? É louco porque hoje, essa geração, né, aí 40 a mais, né, quando encontra comigo assim na rua, fala, nossa, você foi responsável pela minha escolha profissional, você ajudou a formar o meu caráter. Eu, como assim, gente? Eu? Não dava pra ter essa dimensão, né? Não, né, eu entrei na MTV, eu tinha 21, então você não tem ideia, né, do que aquilo representa, né, aquela exposição, porque era um canal nichado, né? Então, imagina, apesar da baixa audiência, atingia todos os jovens do Brasil, assim, praticamente, né? Todo mundo, de todas as classes sociais. Então, é muito bacana, assim, né? Ser reconhecida dessa galera, que eu acho que é 40 a mais, tá? Hoje. Né? Que viveu aquela época, né? Foi uma época muito bacana, não tinha nem celular, não tinha internet, não tinha nada. E a gente, então, acho que hoje nós seríamos os grandes influenciadores do jovem, né? Sim. Nós éramos daquela época, sem ter muita noção disso. Em termos de comportamento, né? De tudo, né? A gente até no gosto musical, né? Eu acho que era uma época, a gente tinha muita responsabilidade, né, com aquilo que a gente colocava, expunha, falava. Eu acho que essa diferença para os dias de hoje, assim, né, tem muita gente séria, conteúdos sérios, mas a internet é um mundo, assim, infinito e não tem tanta gente com responsabilidade por aí falando com o jovem, né, então eu vejo muita diferença, assim, eu falo, meu Deus, naquela época, né, a direção da MTV chegava aqui, ó, você não pode falar tal coisa, você tem que prestar atenção, é um público que está em desenvolvimento, né, em formação, então preste sempre atenção com o que você vai falar, nas suas atitudes, inclusive fora da TV. Imagina hoje. A pessoa fala o que quer, faz o que quer, planta bananeira, fala palavrão, ninguém tá nem aí com nada. Tem gente séria, bacana, tal, mas tem conteúdo muito esquisito, né? Muito estranho. E Sabrina, quando você era criança, você já imaginava que o seu caminho era a televisão? Olha, eu criança na década de... final de 70, 80, eu tinha aquele sonho de ser artista, porque na época eu queria ser modelo, né? As modelos estavam muito em voga, né? Não tinha influencer e tal. Então eu queria ser modelo. Então eu comprava... Cláudia Liz, essa galera que tava ali? Ana Paula Arósio, né? Eu assinava a revista Capricho, eu queria também estar na capa da Capricho.
Enfim, então era um sonho das meninas da época. E aí eu fui ser modelo, assim, quando eu tinha 16 anos, eu fiz um book, meu pai super me incentivou, e aí fiz umas fotos, e aí começou a rolar, assim, aí fui pro Japão, primeiro trabalho que eu peguei foi para ir pro Japão, aos 16 anos, sozinha, ficar 3 meses trabalhando lá. Foi uma super experiência, né? E eu acho que eu aproveitei muito bem essa experiência, a confiança dos meus pais, de me deixar aí, né? Imagina. 16 anos de idade, por outro lado do mundo, para trabalhar. Trabalhar assim, né? Não é que era tudo de mão beijada, bonitinho, você vai ficar aqui, num hotel. Não, você alugava um apartamento, você tinha que pagar as tuas despesas, a tua passagem aérea, eles só adiantavam aquilo para você, né? Então era duro, não era... E se você conseguisse trabalho, né? Então, se você não conseguisse, você era mandado embora. Então, era bem tenso, assim, né? Bem... Para uma menina de 16 anos, Sim. É uma responsabilidade, né? Puxa, eu preciso pegar trabalho para poder pagar as minhas despesas que eu já tenho antes de chegar em Tóquio, né? De passagem e hospedagem. Você já tinha essa consciência dentro de você, assim, né? Essa responsabilidade. Responsabilidade. Aí, estando lá, puxa, tenho que pegar trabalho, aí eu tenho que me virar sozinha, pegar metrô, entender, falar inglês, negociar, me defender, né? Acho que muita coisa para uma menina de 16 anos, assim. Mas ninguém sabia, né? Tem uma filha de 16. Eu imagino... Pois né? Que loucura, né? Ainda mais nos dias de hoje, tudo diferente. Não, e numa época que a comunicação... Era pior, né? Você não tinha... Pior, não existia. Como que seus pais vão falar com você do outro lado? A coisa mais rápida... Sem WhatsApp, sem... A coisa mais rápida que tinha era o fax. Então, se quiser mandar uma frase ali por fax... Talvez no dia seguinte eu pegue lá na agência, porque em casa não tinha, era na agência. Então, assim, para falar por telefone, só comprando um cartão do telefone internacional que ficava a quilômetros da minha casa, marcando hora. Então, assim, eu escrevia carta e cartão, né, para os meus pais. Fiquei 3 meses lá sozinha. Eu acho que foi uma experiência, acho que muito precoce, mas que deu certo, né? Mas que eu acho que eu tive um preço, assim, a pagar por isso, né? De ansiedade, que veio depois, síndrome do pânico, isso tudo, eu acho que veio aí de uma menina que foi bem sobrecarregada. Mas, enfim, foi uma bela experiência. Essa síndrome do pânico veio em que período, assim, da sua... Nesse período da adolescência mesmo, Lá em Tóquio eu tive a primeira crise de pânico sem saber o que era. Coração palpitando, eu também tive isso. Cara, como que você conseguiu resolver? Com terapia ou... Depois de algumas crises, sem saber o que era aquilo, né? Aquela sensação de que eu vou morrer, o coração tá acelerado, não consigo respirar. Aí vai no médico, né, para ver o que é. Síndrome do pânico, talvez. Aí faz terapia, toma remédio. A síndrome do pânico me acompanhou por muitos anos na vida, assim, porque é um negócio encrencado, né? Eu falo que na minha vida... Não é brincadeira, não. A síndrome do pânico foi um marco na minha vida, assim, eu sou antes e o depois do pânico, porque para mim foi importante porque me trouxe coisas assim que a vida me mostrou como que nós somos tão frágeis, né? A gente se acha às vezes tanto assim, vem uma pancada dessa e te coloca no lugar e, cara, eu virei o outro depois do pânico, mas é uma coisa monstruosa, né? Monstruosa. Eu vejo muita gente, né? É muito fácil você encontrar pessoas que ou tiveram, ou têm, ou sofrem, né, por pânico, que é uma ansiedade aí potencializada, né? Desse mundo, né? Desse mundo maluco, doido, que muitas vezes a gente acaba se deixando levar por ele, sem colocar limites e tudo mais. Mas a minha mãe até hoje, ela fala, a sua historinha de ansiedade começou lá no Japão, né? Sozinha, nessa luta, tudo. E tudo de maneira intuitiva, né? Você, assim, não teve um preparo, né? Hoje tem cursos para modelo, tem até agentes. Você fez tudo, você construiu tudo de maneira muito sozinha, assim, né? Foi sozinha, pegando as oportunidades,
Exatamente. Não é que fiz um curso, nada, aí fui aprendendo com a experiência, né, a fotografar, tal. Mas não era uma carreira que eu pretendia seguir por muito tempo, né? Porque eu não tinha o perfil, não tenho perfil de modelo, né? Não sou alta. E essa era, não sei se é ainda, era uma condição, né? Para ser modelo profissional, internacional, tinha que ter. Tinha um padrão, né? De altura, pelo menos no 74, no 75, né? Eu tenho 1,68. Mas era para o Japão, eles gostavam das mignons, né? Tinham lá o seu espaço. Então eu trabalhei bem no Japão, eu fui 4 vezes para lá. Eu fui durante o meu colegial, eu ia nas minhas férias. Eu brinco que eu fui uma adolescente que não teve férias, porque durante o ano eu estudava e nas minhas férias escolares eu trabalhava. Foram 4 temporadas no Japão, primeiro, segundo, terceiro colegial, você vê, pegou todas as minhas férias escolares do colegial. E o pessoal da classe te via nas capas de revista e comentava, você era famosinha já da lá escola. Lá em Campinas, e eu faltava muito, né, por causa do trabalho. Eu lembro algumas temporadas de Japão, que era no período das férias, né, de janeiro, fevereiro, às vezes pegava um pouco do início das aulas, e aí eu tinha uma amiga, a Letícia, que era muito inteligente, muito inteligente. Fazia os trabalhos para você, colocava seu nome. Não, ela me dava aula particular quando eu chegava do Japão, passando tudo que eu tinha perdido de matéria de aula, me passava, me ensinava, e eu lá para poder, né, acompanhar e começar o ano já, né? Mas foi assim, foi uma adolescência bem agitada, né, já trabalhando, mas eu sempre tive esse perfil, assim, eu sempre quis ganhar o meu dinheiro, conquistar as minhas coisas por mim mesma, né, eu fui educada para ser uma mulher independente, né, eu acho que, sei lá, desde criança devem ter falado isso para mim. Depois dessa, de ir no Japão 16 anos... Pois é. Então, eu era uma pré-adolescente que falava, mãe, nas férias eu quero trabalhar em loja. Tinha não sei se tem hoje, né? Essa coisa de ser vendedora de loja por uma temporada, né? Mas a minha mãe não deixava. Essa geração mudou muito. Mudou muito, né? Ninguém mais quer trabalhar. Até talvez sim, né? Que agora é, tipo, quer ser, sei lá, mais no Instagram e tal, né? Influencer, né? Mas trabalhar em loja... Pegar no batente, o povo não quer, né? Mudou muito. Como assim, até já entrando nessa esfera, como que você vê aquela adolescência que você conviveu? Você era uma adolescente apresentando programas para adolescentes. Mas como que você vê essa geração de adolescentes que você, tipo, trabalhou para essa galera, né, dos anos 90, tudo, para essa que você vê hoje, assim, mudou muita coisa? Então, eu não tenho filhos adolescentes, eu não tenho filhos, né? Então, tenho sobrinhos. Você que tem uma filha que deve saber melhor disso, assim. Mas pelo que eu vejo, assim, mudou muito, né? Em termos de gosto musical, comportamento. Acho que tudo, né? Tudo. E vai, né? Cada geração tem uma história e vai mudando, né? Tudo vai mudando, né? Sim. Na época do meu pai... Era outra pegada. Era outra pegada e tal. Mas, enfim, né? Mas era isso. Eu fui uma adolescente que eu queria trabalhar, eu queria conquistar as minhas coisas. Aí, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos no Japão, eu já comprei o meu primeiro carro, por exemplo, com 17 anos, antes de tirar carta. Ficou lá para minha mãe ir usando. Era um Uno Mille era verde. Moda, cara. O Uno Mille era 0 quilômetro. Mais vendido, né? Até eu fiz um trabalho pra Fiat, aí eu contei essa história, eles uau, o primeiro carro dela foi Fiat! Agora ela tem propaganda certíssima pra marca. Por favor, Fiat, me contratem de novo. E apoia o catedrático também, hein? Isso. Contrate a Sabrina e apoia o catedrático. Isso. E aí você, modelo, e assim, a questão de modelo nunca parou na sua vida, porque mesmo na MTV, eu lembro que você fez várias capas de revista. Ah, sim. Eu acho que você foi uma das pessoas que mais apareceu em capas nos anos 90, por ali. Da MTV. Toda hora. Não só da MTV, mas essas... Tipo, eu não vou lembrar os nomes das revistas. Tinha muita revista naquela época. As de moda, né? Boa Forma. Exatamente. Elle, estava em todas, né? Algumas, nem todas. Eu brinco, inclusive, que você foi a primeira pessoa que criou... como que é o nome?
não é cisão, como que é? Quando tem a disputa de um lado e do outro, política, como que é o nome? Esqueci o nome, cara. Como assim? De um lado tem a direita, do lado da esquerda, como que é a divisão? Tem não vou lembrar, gente, puta. Mas enfim, que eu falo que você criou a primeira divisão no país. De um lado, as meninas que queriam ser a Sabrina Parlatori. Do lado, os meninos que queriam ser o seu namorado, cara. Não era isso? Você criou um lance assim. Teve um lance assim. Inclusive, saiu até matéria sobre isso na época. Eu achei tão engraçado, curioso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que falavam assim... As namoradas não têm ciúme dos namorados porque elas também querem ser amigas da Sabrina. Exatamente. Então elas não têm ciúmes. Então tinha um lance desse, assim, que então, né, que era uma coisa mais de simpatia, né? Não causava Era muito carisma, ciúme. né? Acho que de carisma, isso, assim, né? Mas foi uma época intensa, né? A MTV. Você não que foi lá, você quis... Não. Foi a MTV que te procurou? Na verdade, eu estava numa agência de modelo ainda, né? Naquela época eu estava com 20, 21? É isso? Não, 20 anos. E aí, a MTV procurou algumas agências de modelo para pedir algumas meninas para fazerem testes para VJ. Não sei por que procuraram modelos e tal. E aí a minha agência me ligou, falou: você tá afim de fazer um teste pra VJ da MTV? Não, eu nunca imaginei. Trabalhar em televisão. Não, como apresentadora, não. Você tava com modelo com a perspectiva de fazer... faculdade, seguir alguma outra carreira. Porque modelo era uma coisa paralela. Longe da televisão, não era uma coisa que você vislumbrava, assim. Não, televisão era só pra fazer comercial de TV como modelo. Aí eu achei curioso, né? Eu não assistia muito a MTV, eu morava em Campinas na época, não pegava na minha casa a MTV. Parabólica. Tinha que ter aquela antena e tal, não tinha. Mas eu sabia o que era, quando eu vinha para São Paulo na casa do meu tio, eu assistia. Falei, interessante, né? Interessante, uma coisa jovem. Vou ver qual é. E fui, como quem não quer nada. Você nunca foi tímida? Não, sim, muito tímida. Essa era uma das razões, assim, pelas quais eu nunca imaginei ser apresentadora. Eu era tímida, era calada. Tanto que quando eu anunciei para os meus amigos, as minhas amigas lá de Campinas, que eu ia ser, que eu tinha sido convidada para ser VJ da MTV, eu falei, não, você tá brincando. Você não fala sabe nada? Que você tem que falar na frente. Você que não fala nada? A apresentadora é na frente das câmeras. Pra você ver que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Você pode ter um perfil, uma personalidade mais quieta e calada e ter uma profissão onde você tem que se expressar, que você tem que ser extrovertida, né? Então, muitas vezes, aquela imagem que você vê na TV, na mídia, não corresponde ao que a pessoa na vida dela, né? Não necessariamente, assim. Então, e aí eu fui e eu gostei muito ali na hora do teste, né, que foi feito, da entrevista. Eu falei, nossa, que pessoa bacana, gente legal, assim. Um ambiente descontraído. Um ambiente descontraído, gente interessante. Aí fui para uma primeira entrevista, eles me chamaram depois para fazer um teste mesmo com vídeo, com texto e tal. Porque eles gostaram de mim, especialmente porque eu era bem crua. Hoje não tinha visto de televisão e tal. E eles queriam um perfil assim, que crescesse e aprendesse junto com a audiência. Então, eles gostaram ali do meu perfil, que, né, eu fui muito honesta. Eu falei, não entendo de nada de música. Mas não tinha esse pré-requisito, né? Não. Entender de música. Não, eles fizeram as perguntas. O que você conhece de música? Eu falei, o que eu ouço em rádio. Não tenho conhecimento profundo de nada. Sou uma adolescente que ouve o que tá tocando no rádio, tal. E eles gostaram da honestidade, tá? E dessa crueza. E aí, acabei pegando essa vaga, assim, né? Foi uma coisa muito surreal, né? Eu, que não falo nada, quieta, tímida. E aí, foi um desafio, né? Porque eu não sabia que eu ia ter que entrevistar gente, que eu ia ter que entrevistar banda. Eu achei que era só falar um texto ali e tal.
Não, né? Aí você vai. E aí foi indo. Aí eu comecei no Non-Stop, que era um programa na madrugada, que foi muito legal, porque era mais escondidinho, dava um espaço. Maturando, né? Exatamente, um espaço para você meio que treinar, né? Adquirir experiência. E foi legal. Aí na sequência já veio o verão, porque eu estreiei em outubro. Aí começou a rolar, dar certo, o pessoal começou a gostar. E aí me chamaram, pô, a gente queria que você fizesse o verão com o João Gordo. Tem um projeto aqui do Suor MTV. Eu falei, nossa, nas praias do Brasil. Tá dando certo. Foi ali que eu estourei. Ali é que o negócio bombou de patrocínio, bombou de crítica positiva. E quando acabou o verão, a Cuca tinha saído, pedido para sair, ela fazia o Disque MTV, e me convidaram para assumir o lugar dela no Disque, que era um dos principais programas da casa, era parada diária. Aí foi, né? Aí já era começo de 96, aí... Deslanchou, decolou e virou um dos maiores nomes, né? Isso, você é modesta, tudo, mas assim, você é, de fato, um dos maiores nomes da história da MTV, né? Por tudo que você alcançou. Eu não lembro de verdade, você pode me corrigir se estiver errado, mas assim, em termos de mídia e tal, acho que você foi a pessoa mais falada fora da MTV, assim, né? Em matéria de jornais e tal, assim. Você virou quase que o rosto da emissora, né? O rosto feminino, assim, da emissora. Naquela época, sim. Acho que principalmente também, por eu ter trabalhado como modelo, então as revistas, né, como você falou, começaram a me chamar para fazer capas, editoriais, entrevistas. Então tinha uma pegada de moda junto. E eu lembro que a MTV gostou muito disso, porque para eles era importante também o VJ ter uma exposição fora dali, porque era mídia, né? E isso, né, uma coisa vai fomentando a outra, tal. E então realmente eu estava mais exposta, né, do que os outros VJs que já estavam lá há muito tempo, que era uma coisa mais falando de música só, né? Não expunha muito a vida pessoal. E aí foi, Disque, Top 20, os verões, tudo, né? VMB, Suor, MTV, Luau, aí começou o Luau, MTV, acho que no ano seguinte, aí fiquei também fazendo todos os Luaus, fazia os Luaus e fazia os Suores, o Suor, MTV. E outros programas, aí participação em VMB, claro, né, a gente estava sempre participando. E os especiais. E aí aquela menina tímida que tinha vergonha de apresentar começa a cantar em alguns programas. Não foi aí? O pessoal viu, tipo, que assim, você tem uma voz incrível, e aqui vou revelar, a gente estava esperando a Sabrina, e aí o dono da produtora tava lá fora, falou, ó, pela voz ela chegou, a sua voz já é uma voz inconfundível, tipo um Cid Moreira, assim, que tipo... Então, como que você conseguiu, de quem que foi a ideia? Da MTV ou sua de já querer, tipo, cantar? Eu lembro de você fazer umas canjas com os cantores e tal. Coisinha assim, não foi da MTV não, era uma coisa minha. Na verdade, na adolescência, eu já tinha amigos músicos, né, eu gostava muito dessa atmosfera musical. E eu dava umas canjinhas com os músicos, eu tive até uma bandazinha, assim, mas assim, caseira, né. E bandazinha, não, bandinha, né? Sei lá. Os dois, o dicionário aceita as duas denominações. E aí, mas não imaginava ser cantora, não. Mas como eu gostava de cantarolar, né? Sim, não era cantora. Mas falavam da sua voz. Aí quando eu tava fazendo algum luau MTV, eu dava uma cantadinha, aí a banda falava, nossa, é afinada, canta aqui com a gente um pouquinho. Mas era uma coisa bem en passant, assim. Mas começou a crescer um pouco isso, né? Aí eu comecei a fazer aula de canto, mais por prazer, assim, sabe? Por hobby, não imaginando uma carreira. E também, assim, e tive oportunidades, sabe, de fazer coisas na música, mas eu não tinha muito foco nisso, eu não tinha tempo, né? Era muito trabalho. Aí comecei a fazer faculdade, aí parei, tranquei, voltei. Era uma loucura a minha vida, né? E depois fui pra Band, fazia MTV e Band ao mesmo tempo. Nossa Senhora, mais todos os outros trabalhos que tinha que fazer de publicidade, de fotos, não sei o quê.
Então, cantar eu fui deixando pra depois, assim, até que um dia eu resolvi, falei, acho que eu vou cantar mesmo, sei lá, em algum lugar. E aí, mas eu tava com 40 anos já, né? Tem 10 anos essa história. Tá cantando agora, inclusive você tá fazendo shows e tal. Eu tô cada vez mais, assim, e eu quero focar cada vez mais nisso, porque é uma coisa que eu gosto, eu acho que eu fui melhorando, né? Nada como experiência, estrada, né? Pra gente não só melhorando vocalmente, adquirindo experiência, mas entendendo um pouco qual é a tua onda, né? Reconhecer a tua voz, aonde que ela se encaixa melhor. Então, eu tô nesse processo, assim. Mas eu quero cada vez mais, assim, investir na música. Principalmente porque é uma coisa que me faz bem, assim. Não sei onde vai dar, mas vambora. Cara, assim, eu vi algumas coisas, ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, vou te mas mandar as coisas que eu vi no seu Instagram e no YouTube, o repertório que você escolheu, a composição do show, tudo é muito legal. Eu acho que já tá fazendo sucesso, né? As pessoas estão repercutindo já, né? Sim. As pessoas quando me ouvem, assim, se surpreendem, né? Por associar a imagem da apresentadora, né, da MTV e tal. Nossa, mas eu não sabia que você cantava, você canta bem, você é afinada. E os lugares me chamam, sabe, pra cantar. E eu acabo cantando coisas que eu gosto e com as quais me identifico, que eu acho que cabem na minha voz. Então eu vou um pouco pra onda do jazz, da bossa nova, um pouco pop, um pouco uma mistura, assim. Aí eu acabei participando em 2017, eu tava começando a cantar, né? A me soltar, assim, no Popstar, na Globo. Sim. Que foi um programa que eu olhando hoje, eu acho que foi péssima, meu Deus do céu, mas mesmo assim me botaram até a final lá. Eu fui até a final. Mas se fosse hoje, teria sido bem diferente. Ia ganhar o prêmio. Não, porque, pô, tinha uma galera excelente lá também, né? Mas só de chegar na final já... Não, já foi legal. As pessoas se surpreenderam e tal. Mas, enfim, eu sou muito crítica, né, comigo. Acho que até esse excesso de crítica pessoal acaba me impedindo de me soltar mais, sabe? Até porque a música é um negócio muito precioso pra mim, né? Então eu não gosto de fazer qualquer coisa, de apresentar qualquer coisa, né? Então, mas hoje eu me sinto muito mais preparada para fazer um show, né, do que naquela época. Muito mais preparada, com mais experiência mesmo, né, muito mais segura, solta, né? Imagina comparar hoje com 10 anos atrás, quando eu comecei a... Sim. Imagina, eu era tímida, meu Deus, não sei pra onde olhar, não quero que me olhem. Eu falava, dá pra cantar de costas, de repente, né? Hoje eu sento... completamente o palco, cara, dá pra ver isso. Porque aí é uma coisa que, assim, como é algo que me faz bem, é um momento ali em que realmente eu quero estar conectada com a música, né? E aí é onde eu me solto e sinto tudo que eu tô cantando e vivendo naquele momento, né? E isso é legal, porque é uma entrega, né? E as pessoas percebem isso, né? As pessoas sentem isso. Isso é muito bacana, assim. E eu já ouvi feedbacks, já tive feedbacks de pessoas da música muito interessantes, né? De dizerem assim, puxa vida, é muito legal, porque... Apesar de você não ser profissional, não sei o quê, você não é cantora, porque você não quer, mas você tem respeito pela música, o que você escolhe cantar, você faz de um jeito que é seu, com entrega, com personalidade, você não faz qualquer coisa com a música, né? Já ouvi, né, de artistas consagrados, assim, dizendo, nossa, você tem alma. Opa, desculpa. Falou em alma. Você tem alma de artista, você tem alma de cantora, isso não é qualquer um que tem. Tem personalidade na voz, nas escolhas, na interpretação. Então, legais, feedbacks bem legais, assim. Então é isso, a música, de fato, é o que mais me move, assim,
profissionalmente. Eu lembrei a palavra polarizar, gente. Eu sabia que era isso, mas eu também não estava lembrando dessa palavra. A primeira que polarizou o Brasil. Lembrei, agora fiquei aqui, caramba, que palavra que era essa? Que eu polarizei das meninas querendo ser a Sabrina e os meninos querendo ser o seu namorado e tal. E aí, a gente meio bagunçado, a gente foi pra música, foi pra MTV, nossa. Mas, e outro que eu me lembro muito legal, assim, do seu trabalho, você falou da Band, você passou por outras emissoras, mas na cultura você fez o Vitrine, cara. 6 anos. 6 anos. Mais tempo do que eu fiquei na MTV, por exemplo. Tempo. E é engraçado porque todo mundo fala, Sabrina é quase seu sobrenome, né? Sabrina da MTV. Mas na cultura você fez um trabalho espetacular com o Rodrigo, inclusive, né? Que saudoso Rodrigo. E como que foi? Eu trabalhei na cultura como estagiário na Rádio Cultura, que foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. O clima legal, era muito legal lá e tal. Como que foi trabalhar na cultura? Foi muito bacana, especialmente por trabalhar com o Rodrigo, né, que foi um parceiro excepcional. Aliás, os pais dele tiveram nesse meu último show, na semana passada. Que também ele tocava. Sim, e ele foi um dos meus maiores incentivadores na música. Então, a gente fez alguns duetos, algumas parcerias. E o Rodrigo era um cara excepcional, então era um prazer, né, ser parceira dele no Vitrine. E o próprio programa, né? Foi um programa de muito aprendizado para mim. Nossa, de fazer matérias na rua, né? Primeira experiência como repórter mesmo, né? Na rua, de ir pra rua, de fazer matéria, de fazer pesquisa, de fazer pauta. Porque a cultura era meio que faça você sozinho, porque falta recurso, sempre, né? A MTV também não era tanto assim, né? Também. Eu sempre tive essa complicação na minha vida. Mas acho que é mais legal, não é? Não sei. Por um lado você acaba aprendendo mais, né? Por outro lado, você não tem tantos recursos, né? Tanta produção, né? Então, tem um lado bom, mas tem um outro lado ruim, né? Que eu sou exigente, assim, com a minha imagem, né? Sim. Então, aí não tem, um cabeleireiro para acompanhar, um maquiador para acompanhar na rua. Aí eu me maquiava no carro, fazia o cabelo, ia dirigindo, né? Enfim, é outra coisa. Até eu lembro uma vez, eu e a galera da cultura, né? A gente tava fazendo uma matéria no MASP, nem lembro do que era. E aí, de repente, tava Globo lá, com Fantástico, com a Ingrid Guimarães também fazendo uma matéria, não sei o quê. Nós, uma equipe de 3. A Ingrid numa equipe de 50. Iluminação. Uau! Maquiador. Você roteiro. Chegando de Uno Mini. 3 câmeras. Eles de Ferrari. É isso mesmo. Então, assim, eu prefiro quando tem uma mega produção, assim, sendo bem honesta. Porque, te dá tudo, né? Suporte, né? Suporte, você não tem que se preocupar se a luz tá boa, se a maquiagem tá ok, se o cabelo tá com fiapo pra cima, se a roupa tá esticada, entendeu? Tem que fazer vários trampos, quando tem pouco recurso. O recurso é você que tem que fazer, né? Então, pra mim, esse modelo é frustrante, porque eu sou muito exigente com a minha imagem. Você viu, eu cheguei aqui, eu falei, meu lado melhor é esse? Não me venha filmar desse lado, não. É a sorte que eu sempre apresentei aqui, que eu teria que trocar por causa da Sabrina. E uma coisa que estava vendo aqui também, assim, estudando você para te entrevistar, uma coisa que eu vejo é que você implementou uma maneira de comunicação, de apresentação, que eu vejo hoje muitas pessoas replicando isso, né? Que é essa questão porque a televisão era meio careta, né? Tinha o apresentador lia o teleprompter, tal, era uma coisa muito quadrada. A MTV chega e quebra isso com uma coisa muito despojada. Então, o erro fazia parte, a brincadeira fazia parte. Foi meio inédito isso, né? Mas também o gestual, né? Dessa questão do corpo. Ser mais solto, de falar. De falar assim e tal. Como que você vê isso, assim, você enxerga, não precisa dar nome, mas você enxerga hoje algumas coisas que você fazia, que você vê que, fala assim, isso aqui tem uma participação minha, assim,
Eu não sei se eu posso dar esse crédito mais a mim e a galera da MTV, porque muitos anos já se passaram, né? E muita gente já foi copiando o modelo da MTV desde lá de trás, né? Então, puxa vida. Sei lá, veio depois o Pânico também, com uma coisa completamente solta, escrachada e tal. Então, eu acho que a galera de hoje tem outros modelos também, né? De outros exemplos, assim. Mas essa coisa solta, eu mais acho de apresentadora, assim, de apresentadora, realmente a MTV foi pioneira, né? Fez escola. Mas hoje, sei lá, a galera que tá na internet nem sabe por que eles estão falando assim, que veio muito lá da MTV. Porque já virou uma coisa que todo mundo já faz, assim, né? Tem muitos exemplos, né? Essa galerinha que tá aí de 20 anos, que não sei o quê, bababá. Eles já têm outras referências que já fazem isso. Não vão saber que isso veio lá da MTV. Mas se for a linha do tempo... Se eles forem ver de onde veio isso, realmente veio da MTV. Porque a televisão era... engessada, né? Total, né? Eu começo a estudar comunicação em 2000 e vejo isso, assim, né? Que era uma televisão muito daquele padrão, principalmente da Globo. E aí as pessoas começam a replicar a MTV, não só no gestual dos apresentadores, na forma dos apresentadores, mas inclusive nas campanhas, em uma série de coisas que vocês faziam lá, que virou referência e ganhou prêmios, ganhou uma série de coisas que eu acho que ainda não é tão valorizado o que vocês fizeram naquele período, assim. A MTV lançou, né, tendências, lançou campanhas, né, campanhas de conscientização da AIDS. Foi, acho que a primeira a falar da camisinha, né, de fazer campanha de falar com a galera mesmo, de uma forma muito mais direta. Imagina uma televisão que chega para a audiência e fala assim: desligue a sua TV e vá ler um livro. Tipo, oi? Muito iconoclasta, né? Né? Enquanto os gigantes ali competindo entre si, nem assim, emendando um programa no outro, nem botando créditos para subir na tela para não perder a audiência em 2 segundos. Vem a MTV, bota uma tela em black e fala assim: desliga essa TV, bicho, vai ler um livro. Fala sério. Doideira. Isso é maravilhoso, né? Então, a MTV foi essa TV que fez tudo isso, né? Por isso que é tão celebrada até hoje. E você acha que hoje, assim, a televisão, o audiovisual de maneira geral, mas especificamente a televisão, tá mais careta? Tipo, no lugar de a gente progredir, você acha que, de certa forma, a gente regrediu no termo, assim, de criatividade, dessas loucuras mesmo de desliga a televisão, vai ler um livro, campanhas educativas, e eu queria que você já entrasse também nessa questão que hoje você é uma bandeira da questão do câncer de mama. Falta esse tipo de coisa na televisão, umas loucuras. O que você enxerga na televisão hoje, assistindo como espectadora? Você acha que ela está mais conservadora ou o legado da MTV, tipo, das coisas que vocês fizeram, ficou para a história e não se repete mais? Honestamente, eu não vejo muita televisão hoje, assim. Eu não assisto muito, eu tô mais no streaming, sabe? Vejo mais filmes, séries. Então eu não sou a melhor pessoa para analisar isso para você, não. Mas pelo que eu vejo, tem uma evolução, assim, não acho que regrediu, né? O humor tem um espaço, né, muito interessante hoje, lá o programa da Tata Werneck, do outro menino. Gente, eu tô na menopausa, tá? A gente vai entrar no assunto menopausa. É um brain fog absurdo, assim, é uma falta de memória louca. O Fábio Porchat, imagina. O Porchat, acho que tem coisas interessantes, né? O programa do Luciano Huck, né? Eu gosto do Luciano. Às vezes eu assisto ao Fantástico. Mas eu não vejo muito, assim. Eu não sei o que tá acontecendo no SBT, na Record, na Band. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas quando eu ligo a TV, eu não
Eu não tenho TV a cabo mais em casa, então… Tem muita gente que não tem mais. Eu não tenho mais TV por assinatura, porque eu vou direto pro streaming. E aí os canais que aparecem são os principais, aí Globo, SBT, né, que é pela antena, né, não sei. E aí, aí já entra direto na Globo, aí eu vejo às vezes alguma coisa tá rolando na Globo e já vou direto pro streaming, assim. Então eu tô meio por fora dos canais a cabo, sabe? Eu tô bem por fora, assim. E como Tô que querendo me tá? aposentar. Ah, você fez igual a MTV, você desligou a TV e foi ler um livro. Isso. Legal, foi a melhor coisa que você fez. E assiste de vez em quando o Catedrático. Isso. E o lance do câncer de mama, que hoje você é uma bandeira nessa campanha tão importante, né? Não só da luta, mas da conscientização, né? Do toque, enfim, da doença. Queria que você falasse disso. Pois é, né? Acabei, né, as coisas da vida, né? São os altos e baixos da vida que todo mundo tem. E foi uma loucura, né? Uma surpresa, assim, né? Esse diagnóstico. Não tinha muita noção. Eu sempre me cuidei, mas a gente é muito ignorante, né? Nos temas, assim. Eu lembro da minha mãe dizendo assim: não se preocupa, que você nunca vai ter nada, nenhum problema, porque a gente não tem histórico de câncer na família, né? Nunca tinha tido nenhum caso de câncer na família. E a gente tem a ideia de que câncer, né, a maioria é hereditário. E não é isso, muito pelo contrário, são poucos, a porcentagem é muito baixa dos cânceres hereditários. O de câncer de mama, por exemplo, só representa 10% dos casos, os casos hereditários. Então, é meio que aleatório, assim. Uma qualquer russa, pessoa, né? pode ter, basta ser mulher e ter mamas para ter câncer de mama e envelhecer, que o câncer é uma doença do envelhecimento. Mas, enfim, eu tive, considerada nova ainda, né, com 40 anos, eu tive um subtipo chamado triplo negativo, que é um subtipo agressivo, que não sabe de onde vem, por quê. Meu médico fala até hoje pra mim, não sei por que você teve, não tem explicação. Mas, enfim, eu acho que eu encarei da melhor forma possível, né? Falei, puxa, vamos encarar esse desafio, não tem outro jeito, né? E parti pra cima. Então, fui super focada, fiz tudo que tive que fazer, o tratamento, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, fiz tudo direitinho. Foi quase um ano aí nessa luta, deu tudo certo. Peguei ainda inicial, né? O tumor, que pro câncer de mama fundamental, é fundamental, né? Porque as chances de cura é de mais de 95%. Mas tem aí os seus desafios. E eu acabei, assim, sem querer, me tornando essa organicamente. Organicamente, porque enquanto eu estava passando pelo câncer de mama, tratamento e tal, ninguém sabia. Eu achei que eu nunca fosse falar isso, porque era uma coisa pessoal. Né, eu estava tentando assimilar aquilo tudo que estava acontecendo comigo. Mas aí depois eu comecei a perceber que eu poderia falar, porque eu poderia ser uma voz importante. Porque quando tem uma pessoa que é conhecida e que fala sobre um problema que teve, as pessoas param e prestam atenção, sabe? E eu, como mulher nova, falando disso para mulheres nessa faixa etária, eu achei que poderia ser bem interessante. E eu percebi a importância disso quando eu comecei a trocar experiências com outras mulheres que estavam enfrentando também. Eu falei, olha só que interessante, a fulana também sente o que eu sinto, também está passando pelo mesmo problema. Você se sente numa corrente de ajuda, sabe? E isso é muito interessante. Por isso é que eu decidi falar. Aí quando acabou todo o meu tratamento, aí eu contei a história, aí foi uma repercussão enorme. E aí as coisas foram acontecendo, foram, né, me chamando para dar depoimento, para falar disso, aí participar de campanhas de alerta, né, da importância da realização da mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos, do ultrassom para mulheres mais novas. E é isso, assim, é legal, assim, né? É muito bacana quando você
faz um trabalho que de fato você está ajudando alguém, né? Eu recebo depoimentos de mulheres assim: Sabrina, você salvou minha vida. Sim. Porque graças a você eu prestei atenção num nódulo que eu tinha, eu fui verificar e era um tumor maligno. E aí eu consegui me tratar a tempo, sabe? Isso é muito legal. E de mulheres porque assim, que nem faziam mamografia, já estavam com mais de 40 e não faziam porque não prestavam atenção nas campanhas. Aí me ouviram falar: olha, é importante fazer a partir de 40, porque as chances, o risco começa a aumentar a partir de 40. E aí começaram a fazer mamografia todo ano. Teve amigas que falaram: nossa, faz 5 anos que eu não faço minha mamografia. Nossa, não pode ficar tanto tempo sem, né? Eu falei: não, é anual. Anualmente você tem que fazer a tua mamografia a partir dos 40. Então é interessante, né? Quando uma pessoa da mídia revela um problema, expõe e de certa forma ajuda, né, nessa conscientização. Esse trabalho que você faz é muito nobre. Isso é o que chega para você e só para te falar, o professor que você conheceu antes de entrar aqui, ele estava contando, né? Eu falei que você ia vir. Ele falou que tinha uma amiga dele que também fez isso graças a você falando. Olha né? só. Então, a mesma coisa que você falou da MTV, né? De influenciar várias meninas e tal. E hoje você já está agora, né, influenciando várias mulheres, né, com outro propósito, com outra coisa. Mas é uma coisa muito bonita e muito importante que você está fazendo, né? Porque não é fácil compartilhar isso, né, com as pessoas, até porque tem gente que quer atravessar isso em silêncio. Sim, e né? E é te respeita normal, completamente. tudo, né? Mas você se colocou ali, né? E se expor também não é fácil. Não, né? de forma transparente. Mas, de certa forma, você indiretamente tem salvado bastante vidas, né? Por conta dessa nobreza, desse ativismo e da sua veia comunicacional, né? Do jeito que você fala, do jeito que você se coloca. E eu tô muito feliz que você tá aqui, né? Eu já te falei isso várias vezes, porque você, além de ser uma grande apresentadora, tudo, assim, o que eu sempre vi em você, essa galhardia, essa nobreza, sempre com essa postura que você sempre se colocou, tanto fora quanto dentro da televisão e dos meios de comunicação. E para mim, que o catedrático tem poucos meses de vida, é uma honra ter a Sabrina aqui na nossa lista de entrevistados. Nosso tempo acabou. Já? Já acabou. Conversa boa. Gente! Não acabou? Então o cronômetro tá errado ali. Peraí, vai gravando. Porque eu sou rigoroso e falo que eu nunca abuso da pessoa. Então ele falou que não, que eu tô vendo ali e tava o horário errado. Então é lógico, você não corrigiu. Então tem mais coisas para falar da Sabrina e elogiar e encher a bola dela, porque de fato, filho da mãe, aí ó, 45. Ainda tem 15 minutos, que bom. Tá vendo? Porque eu tava vendo ali, ó. É o outro. Que bom, gente, que bom. Que eu tava assim, gente, que bosta que tá acabando, cara. Mas eu não posso abusar dela, porque eu prometi 1 hora. Então, mas eu falei, não deu 1 hora ainda não. Pô, não deu 1 hora. Ainda bem que você não olhou pra lá. Aqui. Tá gravando, a gente vai tudo pro ar isso aqui. Aqui não tem. Aqui é tipo uma MTV, o negócio vai no clima, assim. Os erros, os comentários. E Sabrina, dessa questão que você estava falando do câncer de mama, cantora, televisão, tudo, o que você projeta para sua vida, assim? Você quer fazer um circuito de shows, se apresentar mais? Você pensa em voltar para televisão? Pensa, por exemplo, em ser atriz, tipo se for de streaming, né? Talvez uma série, alguma coisa assim. Só se fosse como cantora. Porque você é meio cara de pau. Assim, se os caras te chamar, você vai. Então, verdade, tipo, por exemplo, tá vendo aqui o Walter Salles, talvez, tá assistindo. Quiser ou se for fazer uma cena com uma cantora, tal, onde eu canto mesmo, de verdade, eu vou adorar. Você nunca pensou em, tipo, fazer filmes? Nunca pensei. Curta, nesse sentido, assim? Nunca pensei. Eu até fiz um curta uma vez, porque também um amigo fotógrafo me convenceu, que chama Só Por Hoje, eu e o Léo Jaime. Foi em 2003 isso. Curta de 7 minutos, bonitinho, uma historinha, a gente canta junto e tal. Mas não. Mas de repente uma cena, né, de, sei lá,
Uma coisa bem, uma ponta, assim, de cantora. Ou um papel de cantora, vai, sei lá, né? Sou cara de pau, vai que tem uma veia aqui de atriz. Mas por que a pessoa que apresenta e canta... A gente tá falando aqui do Ney, né? O Ney virou ator, né? Saiu agora a cinebiografia dele, mas ele fez com a Helena Inês, uma diretora que foi casada com o Glauber e o Rogério Sganzella, fez o Paulo Miklos. Sim, fez. Tem vários cantores que vão pra tela, né? Sim. O Roberto Carlos fez isso. Sim, lá fora isso é muito comum, né? A Lady Gaga. Beyoncé também, né? Madonna. Teve uma galera que fez. Muita gente. A Gwyneth Paltrow, de atriz, também foi cantar. É legal, quem sabe, né? Se bem que assim, eu tenho um pouco de vergonha. Tudo dependeria do papel, do que fazer. Eu acho que eu jamais seria aquela atriz de entrega 100%, de entrega total, que eu acho até admirável quando eu ouço uma atriz falando, não, eu sou simplesmente aqui uma ferramenta para o personagem, então eu faço tudo o que precisar. Se precisar engordar 15 quilos, se precisar emagrecer, não sei o quê, se precisar fazer cena, não sei o quê. Pra mim, aí já pegaria. Me vem falar pra eu comer besteira, pra eu engordar 10 quilos. Jamais faria isso com a minha saúde. Que fez esse filme. Jamais faria isso, de expor meu corpo. Jamais. Cenas tórridas. Jamais. Jamais. Por isso que eu te falei. Se quiser que eu faça Cara de pau tem um limite. Se quiser fazer uma cena eu cantando, interpretando alguma cantora, aí é bacana, né? De repente sei lá... Mas assim, eu quero muito seguir na música, eu acho que eu quero investir nisso cada vez mais. E assim, sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu nunca fiz, mas que eu acho que eu levo jeito? Dançar, por exemplo. Eu amo, A-M-O, dançar. O Luciano Huck, ela falou que gosta de você, dança dos famosos, cara. Mas acho que não tem dele, mais, né? Era do Faustão. Acho que não tem mais dança no Luciano Huck. Tem? Ele tá pegando bastante coisa do Faustão. Então, adoro essa coisa mesmo? De dançar, quando tinha aquele show dos famosos no Faustão, era doida pra fazer aquilo. Dos famosos, né? Não era dança, era show dos famosos, que a pessoa interpretava um cantor mesmo. Isso é minha cara. Isso me cai, mas nunca me chamaram. Quando você... Mas vai chamar agora porque o Luciano Huck é inscrito no canal, acho. Quando você... Não, agora lembrando, ele tem alguma coisa que as pessoas interpretam algum personagem, mas eu acho que é dublado. Não sei, eu também não vejo a TV aberta. Eu vejo pouco, assim, mas eu acho que ele tem algum quadro, assim. Me chama aí, Luciano, eu vou. Manda bem. Quando você... tava na MTV, você tinha um gosto e hoje você tem outro tipo musical? Você falou assim que, quando perguntaram, você falou, é o que eu escuto na rádio. O que você escutava na rádio naquele momento, assim? E se o seu gosto, porque a gente muda, né? Algumas pessoas mudam o gosto, assim. Eu não sei se muda o gosto, não. Eu acho que eu só implementei, só aumentei o repertório, acrescentei no meu repertório musical, porque eu gosto das mesmas coisas que eu gostava. Sei lá, Guns N' Roses na época, Michael Jackson, Madonna, era isso. Continuo gostando e gosto de outras coisas mais, né? Eu sempre tive um gosto também refinado, assim, de gostar das divas do jazz desde criança. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, sempre ouvi bossa nova, Tom Jobim, Gilberto Gil, o Roberto Menescal, e desde nova, e continuo gostando. Até hoje eu pensei, eu fiz um post que eu repostei um negócio do Menudo, né? Eu fui menudo maníaca, não sei se era assim que falava. Sim. Hoje acho que eu já não seria menudo maníaca, então isso mudou. Assim, a adolescência tem essas coisas. Tem dessas coisas, né? Mas eu era apaixonada pelo Rick Martin, já contei isso pra ele pessoalmente, que ele era o Rick novo do Menudo. Mas assim... Do Dominó, não? Não, Dominó não, já não pegou a minha fase de gosto. Sou amiga do Afonso Negro, mas eu não era fã. Eu achava legal, assim, eu era fã do Menudo. Foi um fenômeno. Teve Tremendo, está tremendo.
Não gostava. Teve dominó, não era minha praia. Polegar depois Polegar, não. Já achava pirralho. Agora, o menudo, que foi nossa senhora. Eu dançava, eu me vestia. Eu tinha o menudo, as meninas dançavam, faziam coreografia, se apresentavam. Eu tinha disco, eu tinha camiseta, broche, pôster, em toda a minha parede do quarto. Eu era louca pelo menudo. Escrevi uma carta para o Rick, para Porto Rico, mandei essa carta para ele, eu contei isso para ele, eu falei, Rick, eu era apaixonada por você, acho que ele olhou e falou assim, tadinho. Não vai rolar, mas não sabia, né? Nem sabia. E acho que nem podia falar, né? Pois é. Eu falei, escrevi uma carta para você dizendo que eu queria casar com você. Que querida. Rasgou sua carta. Um fofo, né? Acho ele incrível, um super artista. Mas é interessante, né? Mas assim, você falou que se eu voltaria para a TV, né? Depende muito do projeto. Hoje não cabe mais aquela dedicação total, sabe, de tempo à TV como eu consome muito, né? Consome muito. Aquela coisa de programa diário, ao vivo. Isso, assim, eu não tenho a menor vontade de fazer. Só se fosse um programa semanal, de preferência com música, né? Sabe uma coisa que eu pensei agora aqui? Fazer tipo um quadro, igual aquele do Drauzio Varela, mas você fazendo de câncer de mama lá no Fantástico, cara. Olha que da hora. Eu já pensei nisso também, né? Mas é difícil. A Globo é um negócio difícil, né? Ou na Globo, ou em outro lugar, mas... Porque sim, pra levar isso. Conscientização, sim, fazer uma série, né, falando sobre o câncer de mama, as várias vertentes aí, tem muitos lados para falar, né, sobre o câncer de mama. Eu tenho vontade, sim, porque agora eu também tô vivenciando a menopausa, né, pro resto da vida, tá? E é um desafio gigantesco. Agora a menopausa tem sido tema, né? Mas até hoje foi tabu, ninguém falava de menopausa. E eu tô vivendo uma menopausa como ex-paciente de câncer de mama que não pode fazer reposição hormonal, tá? Então eu estou vivendo a menopausa na raça, vivendo na pele, todos os sintomas de uma menopausa e que vocês não têm ideia do que é. Ideia do que é. Então, eu quero, sim, eu tô pensando em fazer um conteúdo, não sei para onde, internet, podcast, não sei, sobre a menopausa, menopausa de forma geral, mas muito também voltado a quem não pode fazer reposição hormonal. Então, aos desafios de quem não pode, que é quem teve câncer de mama, quem tem problemas com trombose, quem tem problemas cardiovasculares, quem teve AVC e outras questões mais. E que são muitas mulheres. O sofrimento é gigantesco. Tá? Infelizmente, a menopausa é um tema atrasado na medicina e na ciência, por isso não tem muitos recursos, tá, para oferecerem pra gente. E é uma lástima, assim. Eu fico muito triste por isso, porque a ciência e a medicina evoluíram em tantos lados, mas a menopausa ficou para trás. Por quê? Por quê? Por quê? Eu tô te fazendo. Eu sou entrevistador. Por quê? Não sei, gente. Por quê? Tabu. Então, assim, menopausa. As mulheres tinham vergonha, né? Você entra na menopausa, você perde a sua energia. Você entra numa fadiga que eu não sei nem te explicar. Você perde a tua libido. Que mulher de antigamente que ia virar e falar assim, não tem mais vontade de namorar. Não, mas tá tudo bem comigo. Você engorda, o teu metabolismo vai pro chão. Você perde o teu sono. Eu falo, uma das coisas mais cruéis que a menopausa faz comigo é me deixar numa fadiga inexplicável. E aí você fala, bom, deixa eu dormir para recuperar. Você não dorme. Não consegue, cara, que doideira. Você estar cansado e não conseguir dormir para descansar, para mim é a maior crueldade da menopausa.
tá? E são muitas mulheres sofrendo caladas. E por que apenas esta minha geração de agora, de 2 anos pra cá, que está entrando na menopausa, resolveu falar? Cadê as mulheres de 60 anos agora, que viveram a menopausa 10 anos atrás, que não contaram pra gente o que era isso? Por quê? Vergonha. Ou machismo. Ou desinteresse da indústria. Então, assim, é tudo uma questão, assim, eu fico chocada de como não tem solução para as mulheres. O corpo das mulheres, o corpo feminino ficou abandonado pela ciência e pela medicina durante décadas. Porque assim, gente, estamos falando de metade da vida da mulher, porque a expectativa de vida da mulher aumentou. A expectativa nossa de vida aumentou. Porque antes as mulheres viviam até os 60. Então chegavam na menopausa aos 50, tá com o pé na cova, né? Tá cansada? Sim. Tá, fica no sofá, faz tricô. Namorar? 50 anos, tá velha. Namorar. Você é dependente do teu marido. As mulheres são dependentes. Você não precisa trabalhar, então por que você precisa de energia? Gente, a mulher de 2025, ela é independente. Para começar, eu sou uma mulher independente. Eu me fiz sozinha, nunca dependi financeiramente de absolutamente ninguém. E nem dependo. Então eu preciso trabalhar para pagar as minas contas. Eu preciso de energia para poder trabalhar. Eu não posso estar nesse cansaço, nessa fadiga que a menopausa me coloca. Você tá entendendo? Eu não posso, eu tenho que ir pra luta. Eu vou viver até os 90, 100, 110, que é o que eu quero. Eu preciso trabalhar. Aí vem a menopausa, que chegou pra mim com 46 anos, me colocando no chão. Aí vem o médico e fala assim, você não pode fazer reposição hormonal. Isso faz parte do envelhecimento. Tipo, aceita que dói menos? Eu não aceito. Eu não aceito. Vocês é que vão estudar. Vocês, empresas que vão financiar estudos e pesquisas para arranjar solução para as mulheres. Porque estamos falando de metade da vida do corpo feminino. E são bilhões de mulheres que vão entrar na menopausa. Hoje em dia. Antigamente morria. E quem tinha câncer de mama antigamente, morria. Hoje não morre mais. Vocês não vão olhar para as pacientes que sobreviveram, e são muitas que sobrevivem ao câncer de mama? Vocês não vão dar solução? A gente vai viver esse inferno que é a menopausa? A menopausa é um inferno. A gente está falando isso agora, com todas as letras. É um inferno para muitas. Eu sei que isso depende, cada mulher tem uma experiência. Muitas falam, ai, eu não senti nada. Me dá até raiva. Ai, eu não senti nada. Ódio. Mas muitas sentem, especialmente as que passaram por um tratamento quimioterápico como eu, que tiveram os ovários bombardeados, os sintomas são mais severos. Aquelas mulheres que precisaram tirar os ovários porque tem alguma mutação genética ou por alguma questão ali de câncer de mama ou outro tipo de câncer, que tiraram os ovários, elas entram numa menopausa imediatamente. E muitas que não podem repor hormônio entram num estado de menopausa. Se imagina, é a privação hormonal. A gente não imagina o que faz a privação hormonal no nosso corpo. Imagina, eu vou chegar pra você e falar assim, 46, você tá com 40, quantos anos você tá? Eu? 44. 44. Então, eu entrei na menopausa com 46. Como se disse assim, olha, daqui 2 anos, sabe o que vai acontecer? Os seus testículos vão ser bloqueados. Ou tirados, vai. Vamos tirar os seus testículos? Você vai ficar sem testosterona, tá? Mas você tem uma condição aí que você não pode repor. Você vai ficar sem libido. Você vai ficar sem ereção, tá? Tá bom pra você? Isso pra falar só de 2 sintomas. Tá bom pra você? Você vai aceitar? Não. E sabe o que é louco, Sabrina? Porque a indústria farmacêutica, né? Você vê quando teve a pandemia, se juntou, né, um pool e
e rapidamente descobriu a vacina pro... Pois é, mega investimentos, É né? interesse, né? Pois é. É interesse, é o que você falou. Né? Interesse. Então, assim, de repente não são muitas mulheres para que façam um investimento bilionário. Então, deixa elas pra lá. Não mobiliza, É o que né? sofra. Porque é burrice, né? É o Porque que lute. atinge quantos bilhões de pessoas isso, né? Pois é. Então, assim, eu vivendo a menopausa na pele, eu me sinto insultada como mulher. Pela ciência, pela medicina, eu me sinto abandonada. Que o médico chega pra você e fala assim, não, hormônio você não pode. Quem teve câncer de mama não pode fazer reposição hormonal. Então qual é a solução? Porque assim, a falta de estrogênio é uma loucura. Eu falei o top 3 pra você, tá? O top 3 meu da menopausa. Falta de libido, falta de sono, falta de energia. Agora tem mais 70 sintomas. Sim. Você perde a tua beleza, você perde cabelo, você perde pelo, você perde cílios, você ganha gordura, você perde músculo, você perde massa óssea, você perde massa encefálica. O cardiovascular começa a ir pro chão. Suas taxas de coração começam a ir pro espaço, isso é falta de estrogênio. Então, assim, aí o médico chega pra você, não, pra dormir, faça a higiene do sono. Não vai tomar remédio, não vai tomar remédio pra dormir. Ou seja, eu que lute. Foda, né? Faça ginástica. Eu sei, mas eu já faço ginástica, querido. Eu faço ginástica minha vida inteira. Assim, é muito cruel. Por isso que essa mulher é necessária, cada vez mais necessária na televisão, na música, na internet. Eu vou pedir pro pessoal da Hub4U mandar esse corte pro pessoal da indústria farmacêutica, Pfizer, essa galera toda, Bayer, enfim, pra se mexer, entendeu? E façam com a patente Sabrina Parlatore, com os royalties pra ela, inclusive. Algumas coisas estão começando. Vai chegar um medicamento agora para calores e para insônia, que já saiu há anos nos Estados Unidos, que eu tô esperando há anos, mas os meus calores, a coisa dos fogatos, que é terrível, tá? Terrível. Sozinho parou. Fiquei 3 anos no sofrimento, de repente parou. Não se sabe, ninguém explica por quê. Agora a insônia. Então, assim, tá começando agora um certo interesse, porque aí parece que tá dando uma graninha, né? Vai ter um remédio aí, tem bastante gente interessada. Então, assim, mas tudo, o que me deixa irritada e triste, tudo é baseado no interesse comercial. Se vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro. A saúde, que se dane. Se a fulana tá sofrendo, que se dane. A população carente. Não. Existe investimento para doenças de pobre? Malária. Não tem. E outras doenças, mas não tem investimento. Para doença de rico tem. Qual que é do rato? Tem um do rato lá do Leptospirose. Tem um pai de um amigo meu que morreu. Agora eu tô ouvindo dizer que estão começando a se mexer para tratar a menopausa para quem teve câncer de mama, porque as ricas e brancas americanas estão tendo câncer de mama, sobrevivendo e entrando na menopausa. Opa! Teremos gente rica para comprar o nosso medicamento, querido! Doideira, né, cara? Daria só um episódio sobre indústria farmacêutica, né? Que é uma máfia, né, cara? Essa é a grande verdade. Porque tem muita coisa que já podia ter sido sanada e não é por às vezes, interesses escusos ou às vezes por falta de interesse, por uma série de coisas que a gente nunca vai entender. Mas assim, que é o que a gente falou, quando a medicina se mobiliza, se interessa, várias coisas foram descobertas, né? A vacina foi o recorde, a descoberta da vacina da Covid. Né? Então, é possível, né? Porque houve um interesse mundial. A gente está avançando em vários aspectos, enfim, uma série de coisas. Mas agora, definitivamente, o podcast chegou no final e que pena, cara. Puta, que alegria. Já virei uma leoa. Fala de menopausa comigo, Eu fico imaginando agora,
passou isso pela minha cabeça, você numa consulta médica, coitado do médico. Ele ouviu de mim ontem, passei ontem com ele. Vou entrevistar ele aqui pra falar da Sabrina. Então, um dos sintomas da menopausa, não vou me alongar não, é a irritabilidade. Você percebe que eu sou uma pessoa mais irritada hoje, né? Eu já cheguei aqui, puta que pariu! Desculpa, já demorei pra caramba pra chegar aqui. Não vou em qualquer lugar. O trânsito. Eu estou irritada. Isso é menopausa. Não, mas não tava irritada, é mentira dela. Irritada, cansada. Por isso que hoje, pra eu topar ir num lugar e tal, é assim, precisa ser especial, porque eu filtro totalmente. Porque repete. Eu filtro, eu escolho pra ir nos lugares, entendeu? Pra dar entrevista, etc e tal. Tem que ser bacana, tem que ser especial. Porque é um tempo da minha vida. Porque não é só o tempo que eu tô aqui. Eu tive que me arrumar, me pentear, fazer escova, me maquiar, atravessar a cidade guiando, correndo risco de, em São Paulo, assalto, multa, bater o carro. Eu tenho 1 hora pra chegar, mais 1 hora pra voltar. Levar seu celular. Você tá entendendo? Que assim, hoje em dia, assim, o meu tempo é muito precioso, né? E essa menopausa, ela me tira a energia, me tira sono, me dá cansaço. Então assim, muito menos ainda. Entendeu? Que eu vou desperdiçar do meu tempo porque ele é muito precioso. Sabe assim? Eu prefiro gastar meu tempo e fazendo uma yoga, que eu preciso me cuidar muito mais hoje do que antes. Sim. Eu preciso fazer mais ginástica por causa da menopausa. Eu preciso cuidar mais da alimentação por causa da menopausa. Eu preciso fazer acupuntura por causa da menopausa. Sim. Eu preciso dormir por causa da menopausa. Eu não posso ficar zanzando por aí. Você tá entendendo? Por isso que é um privilégio, cara. Que privilégio ter essa mulher nobre, gloriosa, lenda da televisão. Tão nova e tão lenda. Meio século de vida. Meio século de vida. Eu vou pra uma boa ideia agora, 51 esse ano. E uma grande voz, cara. Vou te falar uma coisa. A voz do século XXI. Sabrina Parlatori. Sabrina, obrigado. Quem quiser te acessar, enfim, conhecer seu trabalho, te chamar para palestras, para comerciais, para dança dos famosos, enfim. Para as publis. Para as publis, como que faz? No Instagram, tá tudo lá, tem telefone, tem e-mail. Como que é? Fala aí pro pessoal. Sabrina Parla Oficial. É isso aí, já me acha, facinho. É só mandar um direct, eu sou testemunha, eu mandei, ela respondeu, cara. Eu respondo então ela praticamente atende. Todo mundo. Cara, então é isso, cara. Obrigado por assistir esse episódio histórico do Catedrático Podcast, cara. Que honra, que glória ter essa mulher aqui. Se inscreva no canal e acompanhe os próximos episódios. Uau, valeu! Ai. Fechou.